Eu sou Marcão, eu sou professor de História e a gente está vendo algumas coisas sobre a história do Brasil. Nesse vídeo em particular, a gente vai falar sobre algumas coisas que aconteceram no Brasil do ano de 1808 até o ano de 1824. Ou seja, a gente vai falar da vinda da família real para o Brasil, a gente vai falar do tempo que a família real ficou no Brasil e vai falar de como que aconteceu a independência do Brasil e, por fim, vamos concluir esse vídeo falando sobre a primeira Constituição Brasileira de 1824. Então a gente vai falar de bastante coisa, desde a chegada da família real até a primeira Constituição Brasileira, já com o Brasil independente depois, mas a gente vai falar de forma resumida porque é muita coisa. Agora, se a gente fosse dar um nome a esse vídeo, se a gente tivesse que dar um título a esse vídeo, a gente chamaria de O Processo para a Independência do Brasil. Para que a gente entenda como é que isso aconteceu, a gente tem que lembrar do seguinte: quando a gente olha para o Brasil e olha para Portugal no começo dos anos 1800, a gente tem Portugal, que é a metrópole, que é o país europeu, que é dono do Brasil, que é dono legalmente do Brasil. Então, na prática, Portugal era quem mandava no Brasil. Tudo que acontecia de importante no Brasil precisava ou da ordem de Portugal, ou no mínimo da autorização dos portugueses. Eles eram literalmente donos da gente, eu repito isso mais uma vez. E aí, só que no começo dos anos 1800, Portugal não é nem mais sombra do que já foi um dia. Lá em 1500, Portugal era uma grande potência, era poderosa militarmente, era poderosa economicamente. Só que nos anos 1800, Portugal já não era mais nem a sombra do que já tinha sido um dia. E o Brasil ainda era colônia de Portugal. Só que o que veio a ajudar para que o Brasil conquistasse realmente a independência, para que o Brasil se libertasse de Portugal e seguisse seu caminho como um país individual e independente, foi algo que aconteceu, na verdade, na Europa e que acabou nos influenciando depois. Na Europa, o Napoleão Bonaparte era o imperador da França. O Napoleão Bonaparte acaba entrando em conflito com alguns países europeus, em especial com a Inglaterra, e a situação na Europa, lá pelos anos 1806, 1807, fica basicamente no impasse. A França é muito poderosa, liderada pelo Napoleão, que era um brilhante estrategista, um grande general, contra a Inglaterra, que era uma potência marítima sem igual, era a maior economia do mundo e tal. Então, a gente tem aí um impasse. De um lado você tem a França, do outro lado você tem a Inglaterra. A França é uma grande potência militar terrestre, a Inglaterra é uma grande potência militar terrestre, mas principalmente a maior potência marítima do mundo, tem a maior marinha de guerra do mundo. Geralmente, até esse momento, todos os países que enfrentavam a França, liderada pelo Napoleão, perdiam e saíam do campo de batalhas derrotados, e o Napoleão conquistava aquele país. A grande questão aqui é que, como a Inglaterra era muito poderosa no mar, e a Inglaterra, apesar da gente dizer que a Inglaterra fica na Europa, é verdade, mas ela não fica no continente da Europa. Tem ali o continente da Europa com França, Bélgica, Alemanha e outros países e tal. A Inglaterra, ela fica na ilha da Bretanha, ao norte do continente europeu. Então, na prática, você tinha ali um impasse. Os franceses preferiam lutar em terra contra os ingleses. E os ingleses ficavam na sua ilha e fazendo a guerra contra os franceses. Mas a França, ela não tinha o poder de fazer uma invasão contundente, forte, de montar seus navios carregados de soldados, ir até a Inglaterra e atacar a Inglaterra. A Inglaterra tem uma marinha de guerra muito melhor do que a da França. Então o que acontece é que ficou um impasse aí nessa guerra, e para sufocar os ingleses, o Napoleão Bonaparte, que era um grande estrategista, ele cria o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Era uma proibição de que basicamente se resumia no seguinte: todo país europeu não deveria comercializar com a Inglaterra, nem comprar nem vender coisas da Inglaterra. O pensamento do Napoleão era: já que a Inglaterra é uma ilha, ela precisa comprar alimentos, produtos básicos, tudo de outros países. Se os países não venderem, a Inglaterra se sufoca economicamente, se enfraquece e aí vai acabar perdendo a guerra. Então o bloqueio continental era a proibição dos países comercializarem com a Inglaterra.
O que acontece é que muitos países europeus desobedeceram à França, comercializaram com a Inglaterra e a França atacou para fazer seu desejo ser realizado e venceu. Portugal, que era dono do Brasil e na época era liderado pela rainha Dona Maria I, mas era governado de fato pelo príncipe, que era o Dom João VI. O Dom João VI, que era quem de fato governava, ele tinha um impasse ali, uma decisão a tomar. O Dom João VI ele podia ficar do lado da Inglaterra, comercializando com a Inglaterra, e aí teria que enfrentar a França do Napoleão no campo de batalha, que não era um bom negócio. Se ele ficasse do lado da França, ele não teria que enfrentar o Napoleão na guerra, mas o principal parceiro comercial de Portugal era a Inglaterra. Portugal já não andava muito bem das pernas e iria se enfraquecer ainda mais economicamente. Então a decisão que o Dom João tomou foi uma decisão difícil, muito difícil para um governante. Ele tinha que escolher entre a França e a Inglaterra. Ele escolheu a Inglaterra e continuar comercializando com a Inglaterra. O que é que o Napoleão fez? Atacou Portugal. O que ia acontecer com Portugal era o que aconteceu com os outros países. Portugal seria derrotado, o rei seria preso e tal. O Dom João VI, então, em 1808, vem para o Brasil, fugindo do Napoleão, com muitos nobres. Alguns historiadores chegam a dizer que chegava a 15 mil nobres que vieram com ele nos navios. E aí, no caso, fugindo para o Brasil. Isso fez com que o Napoleão fosse muito criticado naquela época, porque o pessoal dizia assim, olha, um rei que é rei de Portugal, mas que fugiu do Napoleão. Na prática, o Dom João VI foi o rei que escapou do Napoleão, que não foi preso por ele, e continuava em terras portuguesas, já que o Brasil pertencia a Portugal. Ao chegar aqui no Brasil, logo na viagem, os portugueses vieram escoltados pela Marinha da Inglaterra. Então, quando chega no Brasil, logo em seguida é declarada a abertura dos portos. O Brasil, mesmo sendo uma colônia, agora passa a poder negociar com outros países, principalmente com a Inglaterra. Então, se alguém perguntar para você assim, o que é que os ingleses ganharam trazendo os portugueses para o Brasil com seus navios de guerra? A chance de comercializar com o Brasil. Outra coisa, quando o Dom João chega ao Brasil, ele começa a promover algumas mudanças em território brasileiro. O Brasil não tinha estrutura de nada, o Brasil não tinha escolas, o Brasil não tinha fábrica. Então, alguns anos depois é permitido que o Brasil possa ter fábrica. Óbvio, não vai surgir uma fábrica de uma hora para outra, isso demora. Mas o simples fato de ser permitido já era uma grande coisa, já que durante 300 anos, de 1500 a 1800, era proibido a gente ter fábrica. E o objetivo era simples, a gente não podia ter uma fábrica, porque tudo que a gente fosse comprar ou precisasse usar, a gente teria que comprar de Portugal para dar lucro a eles. E também assim, não vamos achar que os portugueses eram maus e tal, eles estavam pensando no bem deles e tal. Então, o que o Dom João faz quando ele chega aqui no Brasil primeiro, ele abre os portos para que o Brasil comercialize com outras nações. Segundo, o Dom João manda construir escolas, universidades em algumas capitais como Recife, Salvador, Rio de Janeiro. O Dom João VI, com os livros que mandou trazer de Portugal, manda criar uma biblioteca, que depois viria a ser a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. O Dom João VI manda construir o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que tem até hoje. Então o Brasil começa a passar por várias mudanças com o rei agora aqui no Brasil. Perceba que para o Brasil a coisa mudou totalmente. A gente era colônia e o rei estava lá em Portugal, distante da gente. Agora a gente continua sendo colônia de Portugal, mas o rei está governando daqui, vendo as necessidades dos brasileiros aqui. E aí ficava muito mais fácil você fazer saber ao rei que o país estava precisando de uma coisa ou de outra. É muito diferente do que você ter que atravessar o Oceano Atlântico todinho naquela época para implorar, se humilhar, ver se o rei ia lhe receber e ver se ia atender a sua solicitação. Então, dos anos 1808 até 1820, o Dom João permaneceu aqui no Brasil como governante e promoveu várias mudanças desse tipo. De infraestrutura, mandando construir coisas, liberando o Brasil para ter fábricas, para comercializar com outros países. Então, a gente costuma dizer que a independência do Brasil começou em 1808, porque a partir de 1808, com essa vinda do Dom João VI para cá, com a família real portuguesa, que o Brasil começou a ter algumas mudanças, começaram a acontecer algumas coisas no Brasil que levariam o Brasil a ficar independente no futuro. Lá pelo ano de 1816,
O Napoleão já tinha sido derrotado. Os portugueses começam então a exigir a volta do seu rei para Portugal. No caso, o que os portugueses pensavam era o seguinte: olha, se o Dom João foi para o Brasil fugindo do Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França, e o Napoleão já está até morto, por que o Dom João não volta e as coisas continuam como antes? Os portugueses não queriam, e eles estavam, na visão deles, eles estavam certos nisso, que o Brasil ficasse independente. Eles tinham medo disso. E eles começaram a exigir que o Dom João voltasse. O Dom João ficou no Brasil. Ao que parece, ele gostava do clima tropical brasileiro. E o que acontece é que no ano de 1820 estoura uma revolta em Portugal, onde eles exigem que o Dom João volte e eles vão tirar alguns poderes do Dom João VI. Eu quero que vocês lembrem o seguinte: não é porque um país tem um rei que quer dizer que o rei pode fazer tudo que ele queira, por exemplo, ele amanheceu um dia e aí olha para as terras e diz, eu vou tomar a terra de todo mundo. Não é bem assim. Mesmo os países que têm rei, ou seja, onde o sistema é uma monarquia, essa monarquia ela pode ser absolutista, com todo o poder na mão do rei, ou ela pode ser uma monarquia constitucionalista, onde você tem uma constituição com as leis e onde até o rei é obrigado a seguir aquelas leis. Ele tem influência nas leis, mas ele é obrigado a obedecer às leis igual um cidadão comum, igual um camponês, um artesão, um cavaleiro e por aí vai. Então, Portugal era uma monarquia praticamente absolutista. O Dom João tinha todo o poder na mão dele. O que a Revolução Constitucionalista do Porto de 1820 em Portugal fez foi: primeiro, traz o Dom João de volta para ser o rei. Segundo, quer ser rei, você vai ter que diminuir seus poderes, vamos botar uma Constituição, você vai obedecer à Constituição. Ou seja, na prática eles diminuíram o poder do Dom João VI um pouco. Quando o Dom João VI vai embora para Portugal em 1820, ele deixa como governante, como representante dele aqui no Brasil, o seu filho, aquele que seria o Dom Pedro I. E aí, entre 1820 e 1822, as cortes portuguesas, ou seja, os deputados, o parlamento português, começa a botar muita pressão no Dom João VI, e eles tiram do Dom Pedro a possibilidade de se tornar rei de Portugal depois, praticamente. Porque eles praticamente afastam, mesmo o Dom Pedro sendo o herdeiro do Dom João, quando o Dom João morresse um dia, mas eles afastam o Dom Pedro do governo de Portugal e deixam ele aqui no Brasil com alguns poderes. Nesse meio tempo, a elite brasileira na época, os grandes fazendeiros, as pessoas que eram poderosas, elas começam a colocar na cabeça do Dom Pedro a seguinte ideia: vamos fazer a independência, o Brasil fica independente de Portugal e você vira rei do Brasil. Em vez de ser um subordinado ao seu pai lá em Portugal, seu pai nem tem mais tanto poder assim, as cortes portuguesas estão limitando o poder dele, aqui você vai ter o poder nas suas mãos, você vai ser o rei. Mas eu quero que vocês entendam que a situação do Dom Pedro era complicada. Se ele se revoltasse, ele se revoltava contra o seu pai, que era rei de Portugal. Mas eu entendo que era bem tentador a ideia de você rei. E outra coisa, mesmo o Brasil sendo um país pobre naquela época, mas é um país continental. Você olha para Portugal, Portugal era um territóriozinho, era e ainda é até hoje, um território pequeno. O Dom Pedro seria não um rei, mas um imperador aqui no Brasil. Ele seria o governante de um império continental. O Brasil é gigante. Então eu entendo que para o Dom Pedro era tentador, embora que era complicado se revoltar contra seu pai. Quando vai chegando em volta de mês de agosto, setembro de 1822, começam a chegar de Portugal algumas cartas no sentido de dizer o seguinte: volte imediatamente para Portugal. Os portugueses estavam com medo desse processo de independência acontecer e eles queriam que o Dom Pedro deixasse o Brasil e fosse para Portugal. Justamente porque eles pensavam o seguinte: sem o Dom Pedro, os brasileiros que querem a independência não vão ter um líder. Em setembro de 1822, o Dom Pedro tinha ido a São Paulo, conseguir, muito provavelmente, conversar com os fazendeiros de lá, conseguir apoio político. Alguns historiadores dizem que ele teria ido para a casa da amante dele em Santos também. E aí chegou uma carta de Portugal exigindo que ele fosse. E a Maria Leopoldina, que era a mulher do Dom Pedro, ela recebe a carta e ela manda um emissário entregar. Esse emissário encontra o Dom Pedro
às margens do riacho do Ipiranga, ou do rio Ipiranga, como queira, em São Paulo. Quando o Dom Pedro lê a carta dizendo que ele tem que ir, tem que ir, tem que ir, então ele declara aí a independência do Brasil, que muitos dizem que ele teria gritado lá, independência, morte, o famoso grito da independência. Nós sabemos que provavelmente o que ele teria dito era: não havendo mais alternativa, façamos a independência. Foi uma declaração da independência, mas sem tanta pompa, sem essa valentia toda de a independência ou morte e tal, essas coisas. Então, o Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, declara a independência do Brasil, mas eu quero que vocês lembrem que tudo isso começou lá em 1808. O Brasil não poderia mais voltar a ser o que era antes, porque o Brasil tinha mudado, já estava comercializando com outros países, o Brasil já tinha escolas, o Brasil já tinha museus, bibliotecas, coisa que não tinha antes. Então, o Brasil começou a caminhar a passos largos para a independência a partir de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, fugindo do Napoleão. E esse processo termina no dia 7 de setembro de 1822. O Dom Pedro declara a independência às margens do riacho Ipiranga. Só que, feita a independência do Brasil, agora o Dom Pedro precisava lançar as bases para uma administração. Todo país, no mínimo, ele precisa ter várias coisas. Mas a principal delas é que ele precisa ter suas próprias leis. As leis de um país é o que a gente chama de constituição. São as leis maiores daquele país. Um estado pode ter sua lei? Pode. Uma cidade pequena pode ter suas leis? Pode. Mas a lei do estado e da cidade, ela não pode contrariar a lei da Constituição, que é a lei maior, a lei que rege aquele país. Então, na hora de fazer a primeira Constituição brasileira, houve logo um embate aí, porque os deputados que foram fazer as leis, eles queriam diminuir um pouco o poder do Dom Pedro e botar uma Constituição onde o Dom Pedro tivesse que obedecer essa Constituição, onde ele não tivesse tantos poderes assim. E o Dom Pedro, por outro lado, o que ele pensava era: não, eu sou rei, eu quero ser rei de fato, eu quero mandar, eu quero ter o poder sobre tudo. Então, quando saiu o rascunho da primeira Constituição, o Dom Pedro deixou para lá, mandou escrever outra, e aí essa outra ele outorgou, ou seja, ele impôs à sociedade que essa era a Constituição e ponto final, não tinha conversa, não ia ter discussão. Nessa Constituição, o Dom Pedro acabava ficando com um poder bem forte em suas mãos. A principal coisa dessa primeira Constituição de 1824, a gente pode dizer o seguinte, que eles pegaram o modelo de governo, que era a monarquia, e eles dividiram essa monarquia em 4 poderes. Tinha o poder legislativo, que era quem fazia as leis, e era composto pelos senadores e tal. Tinha o poder executivo, que era quem governava, que era o primeiro-ministro e o ministro de Estado, como era chamado aqui no Brasil às vezes, e o próprio Dom Pedro, que era o rei. Tinha o poder judiciário, que são os juízes que punem, fiscalizam o cumprimento da lei, e aqui no Brasil foi criado um 4º poder, que era o poder moderador. Então a gente tinha legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador. O poder moderador era o Dom Pedro. A função do poder moderador aqui no Brasil era intermediar e resolver as disputas entre os poderes. A gente sabe que na prática isso acabava dando mais poder ainda ao Dom Pedro. Então o modelo de governo que foi escolhido aqui foi uma monarquia, e uma monarquia que, com Dom Pedro I, que começa essa história do Brasil independente em 1822, com Dom Pedro I, uma monarquia centralizadora, onde o poder está centralizado na capital, que era o Rio de Janeiro, e está centralizado na pessoa do Dom Pedro I. E lembrando que isso não era uma coisa fácil. Tinha muita gente do Brasil na época, deputados, muitos estados, até os estados do Nordeste, que eles queriam era um modelo descentralizado, onde cada estado pudesse ter mais autonomia para criar suas leis, para administrar, para governar e tal. Mas o projeto que o Dom Pedro impôs, ou seja, outorgou sobre todo mundo, foi esse do poder centralizado na capital e no Dom Pedro com muito poder. Então, o que a gente viu aqui nesse vídeo de hoje, em resumo, é basicamente isso. A gente falou sobre a chegada da família real ao Brasil, vinda da Europa, fugindo do Napoleão, porque o Napoleão queria atacar Portugal, porque Portugal desobedeceu o bloqueio continental. A gente viu que o fato do Dom João VI vir ao Brasil
acaba levando ele a fazer várias reformas aqui no Brasil e mudanças estruturais aqui no Brasil que acaba que não combinavam mais. O Brasil era uma colônia, mas podia comercializar com outros países. Era uma colônia, mas agora se quisesse ter fábrica podia. Era uma colônia, mas tinha escolas. Era uma colônia, mas tinha várias outras coisinhas que as outras colônias do mundo pouquíssimas tinham. Então o Brasil começou a ver muitas mudanças com essa vinda da família real, e que quando o Dom João vai para Portugal em 1820, ele deixa o Dom Pedro aqui, e o Dom Pedro se deixa levar por essa ideia de vamos fazer o Brasil independente, eu vou me tornar o governante do Brasil, e como de fato se tornou. Só duas coisas que eu ia esquecendo e vale lembrar aqui. Quando o Brasil ficou independente, o Brasil começou a brigar pelo reconhecimento. Porque uma coisa é você dizer, olha, eu sou independente, mas os outros países têm que reconhecer que você é independente. E nesse sentido, os Estados Unidos e o México foram os dois primeiros países a reconhecer a nossa independência. Nesse sentido, nos ajudaram muito. Óbvio, com interesse também, em comercializar com a gente. E outra coisa é que, se você está prestando atenção no vídeo, talvez você pense assim, como é que ficou essa questão do filho com o pai? O Dom Pedro aqui no Brasil se revoltando contra o pai que era rei de Portugal, declarando a independência do Brasil. Apesar de ter tido alguma guerra, alguns conflitos, eles acabaram sentando e chegando a um acordo onde o Brasil pagaria por sua independência. O Brasil pagaria uma indenização a Portugal pela sua independência. Ficou acertado que a gente pagaria 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Como a gente não tinha dinheiro, a gente pegou emprestado da Inglaterra e já começamos a nossa história devendo. Mas isso esse governo do Dom Pedro, a partir de 1822, da primeira Constituição e das consequências, a gente vai falar em outros vídeos depois. Mas por enquanto é isso. Até mais.